Aqui estamos outra vez, em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando agora prosseguindo com a exposição das evidências históricas a respeito do reconhecimento imediato de que os escritos neotestamentários eram inspirados. Críticos naturalistas gostam de presumir e ensinar que os escritos do Novo Testamento não foram reconhecidos como escritura quando primeiro apareceram. E assim, pelo descuido resultante na transcrição do texto, ele ficou confuso e a redação original se perdeu desde o início. Isto é, no sentido de que ninguém mais sabia ao certo qual teria sido. Mas será que eles têm razão? O lugar para começar é no início, quando os apóstolos ainda estavam escrevendo os autógrafos. Então, primeiro o período apostólico. Fica claro que o apóstolo Paulo, pelo menos, considerou seus escritos como sendo de autoridade divina. Podemos começar com Romanos 16, versos 24 e 25, o término do livro, citando: Ora, há aquele que tem poder para vos estabelecer de acordo com o meu evangelho e a proclamação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério mantido em sigilo durante longas eras, mas agora revelado e dado a conhecer através das escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, com vistas à obediência de fé entre todas as nações étnicas. Fecha aspas. Paulo afirma que agora, no tempo dele, estava havendo revelação através das escrituras proféticas por ordem do Deus eterno. E essas escrituras incluíam o evangelho que ele, Paulo, pregava e a proclamação de Jesus Cristo, uma referência, presumivamente, aos 4 evangelhos. O alvo era conversões em todas as nações étnicas. Ora, somente a palavra de Deus poderia efetuar isso. Para alcançar todas as nações, teria de ser traduzido para seus idiomas. A ordem de Deus eterno, vou ler outra vez. A ordem do Deus eterno incluía uma distribuição mundial. De passagem, desculpe, mas preciso comentar que, segundo 95% dos manuscritos gregos, a posição correta para aquilo que na sua Bíblia é capítulo 16, versos 24 e 26, na verdade seria no término do capítulo 14, versos 24 e 26. Contudo, a redação permanece exatamente a mesma, quer cá, quer lá, então não é de importância maior. Vejamos algumas outras referências. A 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, as quais também expomos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Paulo afirma claramente que ele recebeu instrução do Espírito Santo. A primeira, aos Coríntios, capítulo 14, verso 37. Se alguém pensa ser profeta ou espiritual, deve reconhecer que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ora, se são do Senhor, então representam revelação. Gálatas, capítulo 1, versos 11 e 12. Irmãos, eu vos faço saber que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi de Jesus Cristo por revelação. Ora, o sentido claro destes versos é que Paulo reivindica revelação e recebida diretamente do Cristo glorificado. Agora vejamos Efésios, capítulo 3, verso 5.
Em outras gerações, este mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo afirma que o Espírito Santo fez revelação a várias pessoas. Agora, um apóstolo, ao receber uma revelação, funcionaria também como profeta. Ao passo que pessoas como, por exemplo, Marcos e Lucas eram profetas sem serem apóstolos. Agora, Colossenses capítulo 1, verso 25 e 6. Dela, isto é, a igreja, me tornei ministro segundo a comissão que Deus deu a mim com vistas a vocês de completar a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante eras e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. O sentido normal e central do verbo grego aqui, pleroo, é exatamente completar, e não cumprir ou coisa parecida. Para que fugir do sentido normal? Paulo afirma que recebeu a incumbência de escrever Bíblia, palavras de Deus. Com efeito, pois Deus fez incluir 14 das epístolas de Paulo no cânon do Novo Testamento, sendo que ele escreveu outras também. A primeira, aos Tessalonicenses, capítulo 2, e verso 13. Quando vocês receberam de nós a palavra de Deus falada, a acolheram não como palavra de homens, mas como de fato é palavra de Deus. Paulo se refere a falar ou aplicar a palavra, enfatizando a origem divina. A autoridade da palavra, quer falada, quer escrita, também está na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. Pode ver. Fica claro que Paulo tensionava que seus escritos tivessem divulgação ampla, um alcance maior do que apenas a primeira igreja destinatária. De fato, em Gálatas 1, verso 2, ele se dirige às igrejas da Galácia. Para não mencionar a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 1, ele escreve a todos os santos da Acaia. E na primeira aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, a todos os que em todo lugar. Quer dizer, o mundo inteiro. Aliás, como já sugerimos, é provável que Paulo tenha enviado cópias múltiplas de suas cartas. Isso foi em outro vídeo. João também é bastante claro. Apocalipse 1, versos 1 e 2. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus escravos as coisas que hão de acontecer em breve. E ele enviou o seu anjo para comunicá-las a seu escravo João, o qual testificou da palavra de Deus, a saber, o testemunho de Jesus Cristo. As coisas que ele, isto é, Jesus, viu, tanto as coisas que são como os que têm de acontecer depois. É assim que o livro começa. Agora vamos ver como o livro termina. Apocalipse, capítulo 20, e verso 22. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, venho em breve. Oh, sim, vem, soberano Jesus. Fecha aspas. Em outras palavras, o livro inteiro é o que o Cristo glorificado está atestando, está revelando na condição de testemunha ocular. Em outras palavras, o livro inteiro é inspirado. Agora vejamos Pedro. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 12, ele diz a respeito dos profetas do Antigo Testamento: foi revelado a eles que não ministravam para si próprios, mas para vocês, estas coisas que agora têm sido anunciadas a vocês pelos que vos proclamaram o Evangelho, mediante o Espírito Santo enviado do céu. Pedro afirma que várias pessoas, certamente incluindo ele próprio, proclamaram o Evangelho acompanhados pelo Espírito Santo. A primeira de Pedro, capítulo 1, versos 23 a 25. Vocês foram regenerados não de uma semente corruptível,
mas incorruptível por meio da palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Porque, citando Isaías 40, toda a carne é como a relva, e toda a glória do homem é como a flor da relva. A relva murcha, sua flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, essa foi a boa palavra que vos foi proclamada. Eles foram regenerados através do Evangelho de Cristo, que é do Novo Testamento. Pedro coloca material neotestamentário em pé de igualdade com o Antigo Testamento. É palavra de Deus que permanece para sempre. Quando Pedro escreveu, pelo menos Mateus e Marcos já estavam em circulação. E talvez Lucas também. A segunda de Pedro 3, verso 2, vai na mesma direção, pode ver. Tanto Paulo quanto Pedro declaram que várias pessoas estavam escrevendo a Escritura em seus dias. Eu entendo que Lucas também reivindica inspiração divina. Se não, vejamos, em Lucas 1, versos 1 a 3, citando: já que muitos têm empreendido pôr em ordem uma narração dos fatos que deveras se cumpriram entre nós, segundo nos transmitiram aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me bem também a mim, ó excelentíssimo Teófilo, tendo anotado cuidadosamente tudo que veio do alto, escrever-te com precisão e em sequência, para que possas saber a certeza das coisas que te foram ensinadas. Podem ver que eu traduzi tudo que veio do alto, em vez de tudo desde o princípio. É que o sentido normal, central do vocábulo grego aqui, anothen, é precisamente do alto. E não vejo motivo adequado para rejeitar esse sentido aqui. Ainda mais porque no verso anterior, Lucas já havia utilizado a frase normal, ap arches, que significa desde o princípio. Entendo que Lucas está afirmando inspiração divina sem rodeios. Agora eu quero ver mais alguns versos onde um apóstolo reconhece que outro está escrevendo a Escritura. Vejamos a 1 Timóteo 5 e verso 18. Porque a Escritura diz: não amordaçarás a boca do boi enquanto ele debulha o cereal, e o trabalhador é digno do seu salário. Paulo coloca o Evangelho de Lucas, capítulo 10 e verso 7, no mesmo nível de Deuteronômio 25, verso 4, chamando ambos de Escritura. Ora, adotando o ponto de vista tradicional e conservador, a primeira carta a Timóteo é geralmente considerada como tendo sido escrita uns 15 anos depois de Lucas. Lucas foi reconhecido e declarado por autoridade apostólica como sendo escritura assim que saiu do prelo, por assim dizer. Ora, que um homem que já foi um rigoroso fariseu, que nem Saulo de Tarso, coloque Lucas, ainda vivo, em um mesmo nível que Moisés, é simplesmente estonteante. Para que ele fizesse isso, teria sido necessária a direção do Espírito Santo. Na segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, quis dizer, Pedro coloca as epístolas de Paulo no mesmo nível das outras escrituras. Embora algumas estivessem publicadas por talvez 15 anos, em outras a tinta quase não secava. E talvez a segunda de Timóteo ainda não tivesse sido escrita quando Pedro escreveu. Os escritos de Paulo foram reconhecidos e declarados por autoridade apostólica como sendo escritura, assim que apareceram. Na 1 Coríntios, capítulo 15, verso 4, nós lemos assim:
e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As Escrituras, presumivelmente, se refere aos Evangelhos, mesmo porque ao terceiro dia não se encontra no Antigo Testamento. Isso mesmo, pode procurar. Não há menção do terceiro dia no Antigo Testamento. Então, se está na Escritura, é porque é Novo Testamento fatal. Em João capítulo 2, verso 22, eu traduziria: assim eles creram na Escritura, a saber, a palavra que Jesus havia falado. Fecha aspas. O que Jesus disse em João 2, verso 19, já estava circulando como Escritura em Mateus 26, 61 e 27, 40, quando João escreveu. Clemente de Roma, cuja primeira epístola aos Coríntios comumente é datada por volta de 96 depois de Cristo, fez amplo uso das Escrituras, apelando para a sua autoridade. Ele colocou lado a lado citações do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Clemente citou Salmo 118, verso 18, e Hebreus, capítulo 12, verso 6, lado a lado, como sendo a palavra santa. Ele atribui a 1 Coríntios ao bendito Paulo, o apóstolo, e diz acerca da carta: com verdadeira inspiração ele vos escreveu. Ele faz citações claras de Hebreus, a 1 Coríntios e Romanos, e prováveis de Mateus, Atos, Tito, Tiago e a 1 de Pedro. Aqui está o bispo de Roma, antes do final do primeiro século, escrevendo oficialmente uma carta à igreja em Corinto, na qual vários livros do Novo Testamento são reconhecidos e declarados Escritura, por autoridade episcopal, incluindo Hebreus. E, aliás, envolvendo pelo menos 5 autores diferentes. A Epístola de Barnabé, datada entre 70 e 135, há bastante dúvida a esse respeito, diz no capítulo 4, verso 14: tomemos cuidado, como está escrito, para que não se ache entre nós que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A referência parece ser a Mateus 22, verso 14, ou texto paralelo. E a frase como está escrito pode ser considerada com justiça uma expressão técnica referente à Escritura. No capítulo 5, verso 9, ainda de Barnabé, há uma citação de Mateus 9, verso 13, ou texto paralelo. No capítulo 13, verso 7, há uma citação livre de Romanos 4, versos 11 e 12. Palavras atribuídas a Deus. Semelhantemente, em capítulo 15, verso 4, acha-se: observai, filhos, o que significa ele terminou em 6 dias. Significa isto, que o Senhor acabará com tudo em 6.000 anos, pois um dia para ele significa 1.000 anos. E ele mesmo minha testemunha, dizendo: eis que o dia do Senhor será como 1.000 anos. O autor, quem quer que fosse, claramente reivindica a autoria divina para esta citação, que parece ser da 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Em outras palavras, a segunda carta de Pedro é aqui considerada como Escritura, assim como Mateus e Romanos. Barnabé também fez possíveis alusões a 1 e 2 Coríntios, Efésios, Colossenses, as 2 a Timóteo, Tito, Hebreus e a 1 de Pedro.